Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Eu estou gravando essa aula 18 porque tivemos problemas na aula síncrona. Essa aula 18 é a segunda parte da substituição eletrofílica aromática. A aula passada foi apresentado o conceito de aromaticidade. A aromaticidade é uma estabilização maior causada em certos tipos de moléculas. E para ilustrar o efeito da aromaticidade, a gente colocou aqui um diagrama mostrando as energias, as entalpias de hidrogenação de duplas ligações. Então, quando você hidrogena, por exemplo, o ciclo hexeno, há uma liberação de menos 28,6 kcal. Se existisse o ciclo hexatrieno, onde as duplas ligações não estão deslocalizadas por ressonância, teoricamente a gente teria a hidrogenação dele com 3 moléculas de hidrogênio, a liberação proporcional a esses menos 28, 3 duplas. Só que quando a gente tem um sistema mais real, o benzeno, a hidrogenação do benzeno, a gente sabe que são 3 pares de elétrons π, a hidrogenação libera uma quantidade menor de energia. Isso está atrelado a uma estabilidade dessa molécula, e essa estabilidade está atribuída à aromaticidade. Para que você tenha aromaticidade, você tem que ter um sistema cíclico, um sistema planar, né, e uma quantidade ímpar de elétrons π que estão deslocalizados por ressonância. Então, um caso mais típico de aromaticidade é o benzeno. O benzeno é um caso típico de aromaticidade, onde a gente tem um sistema cíclico, um sistema planar. Os átomos do anel estão todos com orbitais p presentes. E o mais interessante aqui é o número ímpar de pares de elétrons π. Então aqui a gente tem 1, 2, 3 pares de elétrons π, 3 o número ímpar, então também é um requisito para que a gente tenha um composto aromático. Mostrei na aula passada alguns exemplos de compostos heteroaromáticos e o ânion é um ciclo pentadienílico. Todos eles possuem 3 pares de elétrons π, todos eles são cíclicos, todos eles são planares e todos os átomos possuem orbitais p. A gente precisa tomar cuidado principalmente com esses de nitrogênio, que é a piridina e o pirrol. Tá? No caso do pirrol, do furano e do tiofeno, um desses pares de elétrons desemparelhados e esse par aqui do nitrogênio, eles fazem parte do sistema pi aromático. Só que no caso da piridina, uma das ligações aqui, π, envolve o orbital sp2, o orbital p. E o par de elétrons aqui da piridina, na verdade, ele está no orbital sp2, tá? Enquanto que esse aqui está no orbital p do sistema pi aromático. Então a piridina é bastante utilizada como base. Então se eu perguntasse para você quem é mais básico, a piridina ou o pirrol, pelo fato do par de elétrons da piridina estarem no orbital sp2, estar mais disponível e não fazer parte do sistema aromático, esse par de elétrons pode atuar como base. O caso do ciclo pentadienílico é quando você abstrai um hidrogênio aqui do ciclo pentadieno com uma base e o par de elétrons fica aqui no carbono. E esse par de elétrons aqui também acaba ficando no sistema pi aromático. Tá? Então ele vai ficar no orbital p também. E aí a gente vai ter o número ímpar de pares de elétrons π. Bem, a aromaticidade, por fato do benzeno ser muito mais estável que o normal, algumas reações acabam sendo necessárias a adição de catalisadores. Então, em alcenos, que a gente já viu em algumas aulas, a gente tem a reação de adição de duplas, por exemplo, com bromo molecular, você não precisa de catalisador para acontecer. A simples adição de bromo molecular, você vai ter o produto de adição. Mas quando você tem um sistema aromático, estabilidade está muito atrelado a pouca reatividade, baixa reatividade, né? Então, se você tem uma baixa reatividade, como ele é estável, a reatividade dele é baixa. Então, a gente precisa adicionar catalisadores para tornar o eletrófilo mais forte, para assim, então, conseguir reagir com o seu sistema aromático. A reação principal que a gente viu na aula passada é a reação de substituição eletrofílica aromática.
Substituição, então é substituir um grupo pelo outro, a gente está substituindo um dos hidrogênios por um eletrófilo, está exemplificado aqui como Y. Eletrofílica, então envolve uma espécie, um eletrófilo, que é uma espécie deficiente de elétrons, e no sistema aromático, então vai substituir o hidrogênio do aromático em questão. O mecanismo geral consiste, então, o aromático será o nucleófilo e o Y será o eletrófilo. Lembrando sempre que a seta é sempre do rico em elétrons ao pobre em elétrons, ou o aceptor de elétrons. Essa etapa é considerada uma etapa lenta porque a gente rompe a aromaticidade e aí a gente forma o carbocátion aromático, que vem do aromático. Na verdade, ele não é mais aromático aqui, né? Então, esse carbocátion é estabilizado por ressonância. E aí qualquer base que tiver no meio vai abstrair o hidrogênio que está ligado ao carbono que fez a ligação com o eletrófilo. Esse par de elétrons vai restabelecer a aromaticidade e aí você tem o produto de substituição. Bem, quais foram as reações que a gente já vimos na aula passada? A gente tem a halogenação, chamada de X2. A nitração, que consiste em você substituir um aromático por um grupo nitro. Uma coisa muito comum é as pessoas esquecerem da estrutura de Lewis, terem dificuldade de representar a estrutura de Lewis no nitro. A sulfonação é você substituir um dos hidrogênios aromáticos por um grupo SO3H, e aí você cria um ácido benzeno sulfônico. E aí aqui a gente tem a acilação e a alquilação de Friedel-Crafts. A acilação é você substituir um hidrogênio por um grupo acila, e a alquilação é para você substituir um hidrogênio por um grupo alquila. O mecanismo, uma vez que você gera o eletrófilo, é o mesmo que a gente viu no slide anterior. A única diferença aqui é justamente a geração do eletrófilo. Então, no caso da halogenação, a gente precisa de bromo ou cloro molecular, mais a adição de ferro, né, que no meio reacional acaba formando o brometo de ferro 3 ou cloreto de ferro 3. E essa mistura aqui você vai levar a uma ativação de um dos átomos do bromo, porque o outro pares de elétrons do bromo vai se ligar ao ferro 3, e aí esse bromo aqui vai ser o eletrófilo. No caso da nitração, a gente precisa gerar o NO2+, né? Então, se a gente imaginar o eletrófilo para gerar esse produto, é só quebrar a ligação e a gente vai precisar então gerar esse eletrófilo aqui, né? E esse eletrófilo é gerado a partir da desidratação do ácido nítrico com um ácido mais forte, o ácido sulfúrico. Então, muitas vezes a reação de nitração de aromáticos consiste em você misturar HNO3 e ácido sulfúrico na reação. O ácido sulfúrico vai ser o ácido, e é como se o ácido nítrico fosse uma base, mas a gente sabe que ele tem um poder bastante ácido, né? Pares de elétrons do ácido nítrico abstrai o hidrogênio do ácido sulfúrico, você vai acabar protonando, formando um bom grupo de saída, e aí você expulsa essa água, desidrata o ácido nítrico, gerando o NO2+, que é o principal eletrófilo aqui da nitração. De uma maneira muito similar, na sulfonação, consiste em desidratar uma das moléculas de ácido sulfúrico com uma outra molécula de ácido sulfúrico. Então, nesse equilíbrio ácido-base, uma das moléculas de ácido é protonado com assistência de um hidrogênio de um outro ácido. Você também vai gerar uma espécie, um grupo de saída, e essa saída aqui você vai gerar o SO3H+, que é o eletrófilo para sulfonação. Na acilação e alquilação de Friedel-Crafts, a gente tem em comum o uso do cloreto de alumínio. Apesar de existir outros ácidos de Lewis, o principal e o mais antigo usado na Friedel-Crafts é o cloreto de alumínio. Na acilação, você precisa do que a gente chama de cloreto de acila, e na alquilação a gente precisa de um cloreto de alquila para acontecer. Esse cloreto aqui, tanto do acila quanto do alquila, vai ser
reagido com o catalisador, que é um ácido de Lewis. Isso você vai acabar ativando esse cloro, tornando isso um bom grupo de saída para gerar o eletrófilo da acilação. E de uma maneira similar aqui que eu vou fazer junto, você quebra essa ligação e você gera o carbocátion para alquilação. A gente tomar cuidado, lembrando sempre a estabilidade de carbocátion, que pode ocorrer rearranjo na alquilação de Friedel-Crafts. Então existe possibilidade de rearranjo dependendo do cloreto de alquila que você vai utilizar. Umas coisas que eu não comentei na aula passada, que são novas aqui nessa aula, é para mostrar para vocês a possibilidade de obter de realizar outras reações envolvendo compostos aromáticos, não necessariamente no próprio sistema aromático. Por exemplo, aqui a gente tem o tolueno, o que a gente pode fazer com as reações que a gente já viu até agora? Por exemplo, uma reação que a gente abordou antes desse tópico é a halogenação radicalar, em que você precisa de bromo e luz para a reação acontecer. Você vai levar a formação de um brometo de benzila. Você pode fazer uma reação que a gente chama de oxidação através de uso de ácidos, aqui no caso o ácido crômico. O ácido crômico oxida o CH3 aromático para você obter o ácido benzoico. Hoje em dia existem metodologias um pouco mais verdes, porque o crômio é um metal bastante tóxico, está sendo cada vez menos utilizado. E o que dá para fazer, por exemplo, com esse próprio brometo de benzila? Dá para fazer SN2, por exemplo. Dá para a gente substituir esse brometo por uma hidroxila, para você gerar o álcool benzílico, né? Dá para substituir por um grupo cianeto, para você fazer um benzilnitrila. Dá para substituir por amônia, e aí você vai ter uma reação um pouquinho, vai ser mais SN2 também, mas a gente vai ter o sal, né, o brometo, ou o sal quaternário de amônio nesse caso. Né? O ácido, a gente pode fazer, por exemplo, esterificação, uma reação que só é abordada na próxima disciplina, que é a de mecanismos de reações orgânicas. Recomendo que vocês façam. Outra reação que pode ser feita, por exemplo, é uma amidação, transformar um ácido numa amida, transformar ele em amidas, e cada um deles deve ter sua aplicação, seu destino certo na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, agroquímicos e várias outras áreas. Eu coloquei o propilbenzeno para mostrar também a possibilidade da gente brincar com as reações de eliminação que foram abordadas em aulas passadas. Se a gente halogenar o brometo, o propilbenzeno, né, tem 3 carbonos, a gente tem que escolher o radical mais estável. O radical mais estável é o benzílico, que é o carbono ligado ao anel aromático. Então a bromação radicalar vai levar a esse produto majoritário. E se a gente fazer uma eliminação bimolecular ou unimolecular, vamos usar uma base bastante usada para eliminação, terquebutox, você pode levar à formação do produto de eliminação. Então dá para, com o que a gente está vendo nessa segunda parte de reações, a gente está vendo uma parte, poucas reações, mas com esse pouco que a gente está vendo, a gente tem a possibilidade de fazer diversas transformações e aumentar o escopo de reações, de possibilidades de trabalhar e de obter produtos diferentes. Os nitroaromáticos, né, apesar dos nitrocompostos terem uma grande aplicação principalmente em explosivos, existe uma reação que a gente pode fazer que é uma reação de redução através da adição de hidrogênio. Essa reação é mediada por catalisadores também, e a redução do grupo nitro leva à formação do grupo amino, né? E essa estrutura aqui tem um nome comum de anilina. As anilinas, existem diversos tipos de anilinas, dependendo do que tiver ligado a esse grupo aromático, mas o esqueleto principal de uma anilina é um benzeno ligado ao NH2. E no final da aula passada, comentei sobre a nomenclatura de aromáticos de substituídos,
Uma das coisas que eu peço para que vocês tentem memorizar é a nomenclatura orto, meta, para. Orto consiste em você ter dois grupos ligados aromáticos em carbonos vizinhos. Então, usando a numeração aqui seria 1, 2. O meta é aquele que tiver os dois substituintes nas posições 1 e 3. E o para é aquela que tiver os dois substituintes nas posições 1, 4. A gente pode escrever por extenso, orto, meta, para, em itálico, ou utilizar apenas a primeira letra, o O, o M e o P para descrever esses compostos de substituintes. Essa aula está principalmente focada na reatividade de aromáticos substituídos. Então, quando a gente faz uma substituição eletrofílica aromática no benzeno, a gente vai ter basicamente um produto, né? Mas a partir do momento que você tem um aromático já com um grupo substituinte, por exemplo, X, que eu estou usando aqui como exemplo, a substituição eletrofílica aromática desse aromático já contendo um grupo, a gente pode ter a princípio três produtos, os produtos de substituição orto, o meta e o para, usando a nomenclatura que a gente acabou de ver, né? E por que pareça, dependendo da propriedade do X, se ele for eletronegativo, se ele for um doador, se ele for um receptor de elétrons, ele pode direcionar essa substituição para meta ou para orto-para. Então, dependendo do que for esse X, analisando bem esse X, a propriedade do X, a gente pode ter dois caminhos para essa reação de substituição. Então, a gente tem um grupo do X, onde esses X são, que a gente chama de grupo ativante, ou a gente pode ter um X, que a gente costuma chamar de grupo desativante ou desativador de anel. O que é um grupo ativante ou desativante? O grupo ativante é um grupo que vai doar, falando uma linguagem bem informal, elétrons para o anel. E o grupo desativante vai ser um grupo que retira elétrons do anel. E a retirada e a doação de elétrons, ela pode ocorrer por dois caminhos. Doar e retirar elétrons, ela pode ocorrer tanto através das ligações sigma, que é o efeito indutivo, ou através das ligações pi, que é o efeito de ressonância. A gente vai ver que a maioria dos grupos que ativam o anel, elas vão preferir que as substituições ocorram nas posições orto e para. Então a gente diz que são orto-para dirigentes. A substituição de um eletrófilo ocorrerá principalmente nessas posições. E quando a gente tem um grupo desativante, principalmente os desativantes fortes, eles vão ser meta-dirigentes. Serão então nessas posições aqui. Tá? Aqui eu vou colocar uma exceção. Esse slide vai se repetir dos halogênios. Tá? Só colocando um parênteses aqui. Se vocês lembrarem desse mecanismo geral da substituição eletrofílica aromática, você vê que a gente fez isso com o benzeno. Vamos imaginar agora que a gente tem um substituinte aqui de X, né? Então, se a gente colocar o X aqui, X aqui, X aqui, perceba que se você colocar o Y sendo substituído nessa posição, que posição é essa daqui? É a posição orto, né? Ele está orto ao X. E olha onde está o carbocátion. A carga positiva está no carbono ligado ao X. Então, dependendo do que for o X, ele pode estabilizar ou desestabilizar esse carbocátion. Por exemplo, se for um X que contenha pares de elétrons livres que podem doar para o anel, você está estabilizando essa carga por ressonância, né? Então, você, pelo sentido da série, você está doando elétrons para o anel. Então, X que doam elétrons, principalmente aqui no caso que eu coloquei, seja por ressonância ou seja por efeito indutivo, prefere que o Y entre em orto, porque vai ajudar a estabilizar essa carga positiva. Tá, mas vamos supor que o X agora esteja em para.
porque quem para vai dar a mesma coisa. Então, se o para em relação ao y for aqui, olha onde está a carga positiva de novo. Ela também pode, por ressonância, você vê que a carga ficou aqui, mas essa estrutura contribuinte de ressonância também vai estar localizada no carbono que tiver o grupo substituinte. E de novo, se você conseguir estabilizar essa carga tanto por efeito indutivo ou por ressonância, você vai estar estabilizando mais carbocátio. Então, por isso que grupos doadores de elétrons preferem que as substituições sejam nas posições ortho-para, e grupos que retiram elétrons, elas vão evitar o encontro desses grupos aceptores com carbocátion, com a carga positiva, e ela vai dirigir as posições meta. Aqui eu estou colocando a exceção dos halobenzenos, e sobre os halobenzenos a gente vai comentar mais para frente. Então, quem são os grupos ativadores? Bem, são aqueles grupos que vão doar elétrons, seja por efeito de ressonância, ou seja por efeito indutivo. Então, grupos que contenham pares de elétrons desemparelhados, nitrogênio e oxigênio, vão doar elétrons por anel, por ressonância. Lembra daquela setinha que eu fiz? Essa setinha está indo em direção ao aromático, o aromático está aqui, certo? Então essa ligação está ligando ao aromático. É óbvio que se você tiver grupos ligados ao nitrogênio que são mais eletronegativos ou que preferem estabilizar por ressonância, aí você vai diminuir um pouco essa ativação. Então por isso que os ativadores moderados, esses são os ativadores fortes. A gente também tem os ativadores moderados, que são parecidos com esses grupos, só que agora eles vão competir com a doação dos pares de elétrons tanto para o anel quanto para um grupo, por exemplo, uma carbonila. Então vai ter ressonância com a carbonila, mas também vai ter ressonância com o anel, e isso vai diminuir um pouco a ativação. Os ativadores fracos são aqueles grupos alquílicos que vão doar elétrons apenas por efeito indutivo. Tá? A gente também tem os desativadores. Os desativadores eles têm um efeito contrário. Aqui a gente tem o nitrogênio, tudo bem, mas esse nitrogênio não tem pares de elétrons. Se vocês lembrarem da estrutura de Lewis do NO2, né, o nitrogênio tem 4 ligações e ele não tem pares de elétrons para doar para o anel. E justamente se você tiver uma dupla ligação ligada ao nitro, ele vai atrair elétrons, ao invés de doar elétrons, ele vai retirar elétrons por ressonância e também por efeito indutivo, porque eu tenho oxigênios que são mais eletronegativos que nitrogênio. O CF3 ele é um ativador forte, porque eu tenho aqui 3 átomos de flúor que vão retirar elétrons, aqui no caso por efeito indutivo. Né? Então eles vão puxar elétrons através das ligações sigma para desativar o anel. E o resto desses grupos aromáticos ligados a carbonilas, por exemplo, né? Eles vão retirar elétrons tanto por efeito indutivo ou efeito de ressonância, como um efeito um pouquinho mais fraco, mas ainda é considerado um desativador forte. Tá? Então a gente vai ter retirada de elétrons por efeito indutivo ou efeito de ressonância. SO3, tá? SO3, por isso que os ácidos benzenos sulfônicos são bastante fortes, né? Esses dois oxigênios retiram bastante elétrons do anel. E também tem a estabilidade de ressonância, mas aí é outra questão. Tá? Então, grupos contendo átomos mais eletronegativos vão retirar elétrons para si. Esse NR13 vai retirar por efeito indutivo, porque eu não tenho pares de elétrons para doar por ressonância. Então, quando você tem grupos que retiram elétrons do anel, eles vão preferir que a substituição seja em meta. Desativar também está relacionado com reatividade também. Então, as reações envolvendo, se você tiver esses grupos nos aromáticos, eles vão ter uma reatividade menor porque você está desativando o anel. Desativar o anel é tornar ele menos nucleofílico também. O caso dos halobenzenos, que eu comentei, ele está relacionado ao efeito indutivo, né? Todos esses átomos aqui, os halobenzenos, possuem grupos que retiram fortemente elétrons por
efeito indutivo, por eles serem bastante eletronegativos, mas ao mesmo tempo eu tenho pares de elétrons desemparelhados nesses átomos de halogênio que podem estabilizar cargas através de ressonância. Apesar então do efeito indutivo ser mais forte, ele vai desativar, mas mesmo assim eles vão dirigir a substituição nas posições ortopara por conta desses pares de elétrons desemparelhados da camada de valência. Vamos ver aqui algumas reações então e tentar prever os tipos de produtos que a gente vai obter nessas substituições. Vamos começar aqui com o tolueno. Deixa eu usar uma outra cor. Tolueno brometo de ferro 3. Isso aqui é uma mistura para fazer uma halogenação, mais especificamente uma bromação. Então a gente tem três possibilidades de bromar o anel, né? Que é uma estrutura simétrica, então tanto faz bromar aqui ou aqui para ter o orto, ou aqui para ter meta. Mas a gente precisa então analisar se esse grupo é um grupo ativante ou desativante e se ele ativa forte, médio ou fraco, né? Então aqui o CH3 é um grupo alquil, ele é um ativador fraco, mas é um grupo ativante. Todo grupo ativante vai dirigir orto-para. Então os produtos que vamos obter da bromação do tolueno serão o orto-bromo tolueno mais o para-bromo tolueno. Aqui agora a gente vai fazer uma cloração no bromo benzeno. Então a gente tem que analisar se isso aqui é um desativador, um ativador. Ele é um desativador, um grupo desativante. Ele desativa forte ou fraco? Ele é um desativante fraco, tá? Então é um caso típico de halobenzeno. Halobenzeno, orto-para, apesar de ele ser um grupo desativante. Então no caso do bromo, teremos o orto e o produto da cloração em para. Eu tenho agora uma outra bromação aqui, só que com o nitrobenzeno. Nitro é um forte desativante, então ele vai preferir meta e tudo leva a crer que teremos apenas um produto de substituição, que é o produto de substituição em meta. Tudo bem? Então, nessas reações que você vai ter as formações dos produtos nas posições orto e para, né? Dependendo do grupo que estiver ativando, você pode ter uma proporção de produtos orto-para diferentes. Estatisticamente, você tem dois grupos, dois hidrogênios para um em orto contra um hidrogênio para quando você faz uma substituição eletrofílica. Então, a princípio, eu teria mais ou menos 66% disso e 33% disso, estatisticamente, né? Só que dependendo, principalmente do efeito estérico, tá? O CH3 ainda não tem tanta influência, não influencia tanto em questão de efeito estérico. Então, na nitração aqui, eu tenho uma proporção quase estatística do orto com para. 61% do orto, 39% do par. Por que eu tenho mais do orto? Porque eu tenho dois hidrogênios para substituir contra um do par. Só que a partir do momento que você aumenta o tamanho do substituinte, você começa a ter mais influência do efeito estérico. E aqui eu tenho 50% do orto, 50% do para. Então já está começando a influenciar um pouco o efeito estérico do substituinte. Se a gente pegar um grupo que causa bastante impedimento estérico, como o tercobutil, aí eu vou ter uma grande preferência na posição para em relação ao orto. Eu tenho aqui 18% do orto contra 32% do para. É uma maneira de a gente então analisar as proporções orto e para em função do efeito estérico. Então pode variar dependendo do grupo, principalmente na questão do efeito estérico, que é um dos pilares que a gente viu lá no começo da disciplina.
Outra coisa importante é planejar essas reações de substituição. Vamos supor que você está numa empresa e seu chefe ou você mesmo pede para alguém sintetizar ácido para-clorobenzoico, ou seja, com cloro em para na posição ácido. O que eu quero mostrar nesse slide aqui é a diferença que a gente pode ter quando a gente altera a ordem das sínteses. Então, vamos supor que alguém peça para sintetizar ácido para-clorobenzoico a partir de tolueno. Então, tem tolueno aqui e tolueno aqui. Se você começar fazendo a cloração do tolueno, grupo ativante, você vai ter o produto orto e para. Os produtos orto e para, dependendo deles, eles são relativamente fáceis de separar fisicamente, pontos de ebulição, né? Pode ter diferenças de pontos de ebulição que você consegue separar, por exemplo, depois de destilação. Então aí vamos supor que você separou o para, e aí você vai fazer o ácido. Para fazer o ácido, você precisa converter o CH3 para um grupo ácido. É aquela reação de adição de ácido crômico, vai oxidar o CH3 e você vai ter o ácido para-clorobenzoico. Beleza. Mas olha só o que acontece quando a gente troca a ordem das reações. Então a gente começa fazendo a oxidação do tolueno, você vai ter o ácido benzoico tranquilo. Só que fazendo o ácido benzoico, você altera a ativação do anel. Você transforma um grupo ativante fraco por um grupo desativante forte. Então isso aqui vai desativar. E o que acontece quando a gente desativa o anel? A gente dirige a próxima reação em meta. E aí você vai ter o metaclorobenzoico ao invés do paraclorobenzoico. Tá? Então a alteração da ordem das reações pode afetar a formação, principalmente em questão em questão de isomeria, né? Você pode ter produtos diferentes. Outras coisas que a gente precisa levar em consideração é em relação aos grupos desativantes. Tem reações que são bastante lentas, por exemplo, a alquilação e Friedel-Crafts e a acilação de Friedel-Crafts. É uma reação que você precisa ter um aromático relativamente ativado para você conseguir fazer uma Friedel-Crafts decente. Então, se você tiver aromáticos bastante desativados, capaz das reações de Friedel-Crafts não acontecerem. E se você tiver grupos bastante nucleofílicos, né, ou básicos, por exemplo, anilinas, como substituintes, e você quer fazer uma reação que envolve o uso, por exemplo, de ácido de Lewis, você pode ter uma reação ácido-base antes da reação de substituição eletrofílica aromática. Então aqui eu vou ter uma reação ácido-base, ao invés da reação de substituição nucleofílica eletrofílica aromática. Tudo bem, você pode jogar um pouco mais de ácido de Lewis. E aí, só que o que vai acontecer? Você criou um grupo que antes era um grupo ativante, num grupo desativante. Tá? Então, ao invés de você ter o produto orto para aqui, você vai ter um produto meta, porque você criou um grupo que vai desativar, porque você já está usando esses pares de elétrons, não está doando, esses pares de elétrons não estão ativando mais o anel. No caso de três substituídos, existe uma regra bem simples, que é o grupo mais ativante dirige a substituição. Vamos olhar aqui no caso do metaclorometilbenzeno, vamos colocar o cloro em roxo e ver a dirigência. O cloro ele é desativante fraco, mas ele dirige orto para, então ocorrerá as reações nesses pontos em roxo. Se a gente usar o CH3 agora em verde, ele também é um ativador fraco, mas também vai dirigir orto para em relação ao CH3. Nesse caso aqui coincidiu. Então, tanto a dirigência do cloro e o CH3 levou aos mesmos carbonos onde ocorrerá a substituição. Então, nesse caso coincidiu. Né? Então, eu tenho o produto orto e o produto par nessa reação de nitração.
Só que agora, quando eu tenho uma diferença de direcionamento das substituições, por exemplo, OH dirige orto e para, só que o para já tem um CH3. E o CH3 vai dirigir orto também e para, só que o para já está substituído. Então eu vou ter aqui duas, ou eu vou substituir no verde ou vou substituir no roxo. E aí, como é que a gente decide isso? Né? Então geralmente o grupo que mais ativa o anel, que é o OH, vai direcionar a substituição. Então o grupo mais ativante dos dois vai preferir, vai direcionar a substituição. Então a gente vai ter como produto principal aqui, na bromação, faltou o catalisador aqui, a bromação em orto OH ao invés ao orto em CH3. Tudo bem? Então quando você quer fazer mais uma substituição, o grupo mais ativante é o que vai direcionar a substituição. Tudo bem? Dúvidas? Pessoal, qualquer coisa vocês mandam. Tem o mural do Classroom. Vocês podem usar o mural do Classroom. Pode mandar privado também. E peço para que vocês façam os exercícios da lista. Tá joia? Até mais, pessoal. Bons estudos. Até mais. Até a próxima aula. Tchau.